Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente mergulha num artigo bem importante do Donald Meltzer, A Note on Bion's Concept Reversal of Alpha Function. A ideia aqui é entender como o Meltzer pega um conceito do Bion para ir além do que a Melanie Klein falava sobre ataques psíquicos. Temos o texto dele, denso, mas fascinante. Então, para começar, qual é a grande sacada do Meltzer nesse artigo? Como ele diferencia a tal mutilação de objetos da Klein da formação de objetos bizarros? Olha, a tese central dele é justamente essa distinção, sabe? Ele usa essa ideia do Bion, a reversão da função alfa, para dizer que existe um tipo de ataque na mente que não é só para estragar um objeto interno, a tal mutilação kleiniana. É mais do que isso. É um ataque à própria capacidade de pensar sobre aquele objeto, de criar símbolos, conexões. E isso acaba gerando o que ele chama de objetos bizarros, que são, assim, fundamentalmente diferentes dos objetos só mutilados. Entendi. Mas antes da gente ir para o exemplo clínico, que parece ser bem interessante, recapitula para a gente rapidinho esses conceitos do Bion. O que é essa função alfa e a tal reversão? Claro, vamos lá. Bom, para o Bion, a nossa mente lida com experiências emocionais bem brutas, né? Ele chamava de elementos beta. Aí entra a função alfa. Ela pega esses elementos beta e transforma em elementos alfa, que é tipo a matéria-prima para o pensamento, para os sonhos, para a gente poder simbolizar as coisas. Isso forma uma barreira de contato entre o consciente e o inconsciente. A reversão da função alfa. Bom, aí é que a coisa complica. Seria um processo defensivo bem patológico. A transformação é invertida. Não só impede de criar novos elementos alfa, mas ataca a própria função, pega elementos alfa que já existiam e reverte eles para um estado tipo beta de novo. Só que agora misturado com pedaços do ego, do super-eu. O objetivo aí não é pensar, é evacuar, se livrar desses produtos mentais tóxicos. É um ataque direto à capacidade de fazer ligação, ao linking, como o Bion chamava. Nossa, bem complexo. E como o Meltzer mostra isso funcionando na prática? Qual é o caso que ele usa para ilustrar essa reversão? Ele traz o caso de um homem de 35 anos, um paciente com muita culpa, sentimentos de ingratidão em relação à mãe e também ao analista, que curiosamente tinha as iniciais DM, iguais às do Meltzer. Mas o ponto-chave mesmo é um sonho que esse paciente teve. Ele sonha com uma mulher idosa, descrita como horrivelmente deformada. E a imagem mais bizarra, mais chocante, são as unhas dela. Em vez de crescerem para fora, normal, né? Parecia que tinham sido empurradas para dentro dos dedos e aí reapareciam lá perto dos cotovelos, só que sem um caminho visível por baixo da pele. Bem estranho. Uau, que imagem potente, essa das unhas. Muito. E no sonho, recusava uma compensação para essa mulher, porque a deformidade dela era tanta que ninguém a reconhecia. E como Meltzer conecta essa ideia da reversão da função alfa com esse sonho, especificamente com essa mulher e as unhas? Então, para Meltzer, o ataque ali não era só a imagem da mãe, a objeto em si, entende? Era um ataque à capacidade do paciente de pensar sobre ela, de conseguir ligar aquela figura deformada à mãe original. As unhas invertidas ele interpreta como um símbolo da própria estrutura do pensamento, o que ele chama de grade de referência mental sendo forçada a funcionar ao contrário, destruindo as conexões, a lógica, a emoção ligada àquilo. Por isso a mulher se torna um objeto bizarro. Ela não está só danificada, ela está irreconhecível. É uma mistura de elemento beta com partes do ego e superego projetadas ali, justamente para impedir o pensamento sobre ela, feita para ser evacuado da mente e não pensada. Faz sentido. E aí ele argumenta que a visão da Klein, a visão mais tradicional, não conseguiria explicar isso totalmente, né? Onde exatamente a ideia kleiniana de ataque sádico ficaria curta, digamos assim, na visão do Meltzer? Exato. Segundo ele, a formulação kleiniana clássica explicaria bem o ataque sádico ao objeto, a mãe internalizada, a mutilação. Ok. Mas não pegaria a especificidade desse ataque à função de pensar. Isso que as unhas invertidas e a impossibilidade de reconhecer a mulher no sonho simbolizam tão bem.
A reversão da função alfa descreve justamente essa destruição da capacidade de ligar, de simbolizar. A mulher não é só mutilada, ela é bizarra porque ela incorpora partes do próprio self que foram projetadas para anular o pensamento sobre ela. E essa distinção, para Meltzer, é crucial na clínica. Sugere que talvez a gente precise de abordagens diferentes para lidar com ataques ao conteúdo do pensamento e ataques à capacidade de pensar. Para deixar essa ideia da função alfa e da reversão um pouco mais palpável, ele usou alguma analogia, alguma imagem para ajudar a gente a visualizar? Usou, sim. Ele fala de uma grade geométrica desenhada num pedaço de borracha. Imagina isso. Tá. Mesmo que você estique a borracha, distorça o desenho que está em cima, a grade por baixo, que seria análoga à função alfa, ainda permite que você reconheça a forma original. Apesar da distorção, a reversão da função alfa seria como destruir a própria grade. Aí o reconhecimento fica impossível. Boa analogia. É interessante que o próprio Bion, numa nota para o Meltzer, depois, sugeriu outra metáfora, a do lapidador de diamantes, que reflete a luz de volta, só que ampliada. Talvez o Bion estivesse pensando mais no potencial de insight que a análise pode trazer, enquanto o Meltzer focava mais na estrutura do aparelho de pensar mesmo. Exploramos bastante coisa hoje, então. Vimos como o Meltzer pegou esse conceito do Bion, a reversão da função alfa, para fazer uma diferença bem importante. Uma coisa é o ataque que mutila o objeto interno. Outra é o ataque que busca destruir a própria capacidade de pensar sobre ele. O sonho das unhas invertidas foi um exemplo bem forte disso. A natureza dessas defesas mais primitivas e o impacto profundo que elas têm na nossa capacidade de elaborar as coisas, de ter contato com a realidade interna e externa. Fica, então, uma reflexão para a gente levar, né? Se a capacidade de pensar pode ser atacada e revertida desse jeito tão drástico, como será que isso aparece de formas mais sutis no nosso dia a dia? Talvez naquelas resistências que a gente tem a certas ideias, a certas conexões que nos desafiam. O que acontece quando, em vez de pensar sobre algo difícil, a gente, de alguma forma, ataca a própria possibilidade de pensar naquilo? Fica aí para a gente pensar.